Boa noite a todos e todas. Esse é mais um programa da CIA Fagulha, www.ciafagulha.com.br. Fagulha Entrevista, teatro. Hoje, a entrevista com o coletivo Viva Vianinha, que fez a leitura dramática de Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come, de Oduvaldo Viana Filho e Ferreira Goulart, com participação da professora Maria Silvia Betti como entrevistadora. As atividades das leituras dramáticas de peças de Vianinha, decorrentes do curso 10 vezes Vianinha, ministrado pela professora Maria Silvia Betti, da FIFELESH USP, e organizado pela CIA Fagulha, começam com Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come, de Oduvaldo Viana Filho e Ferreira Goulart. A leitura dramática do bicho foi iniciativa de um grupo, o coletivo Viva Vianinha, de alunos inscritos no referido curso e conta com a participação de outras pessoas interessadas na obra do dramaturgo Oduvaldo Viana Filho. Agradecemos ao coletivo pela realização da leitura dramática do bicho e esperamos as futuras leituras dramáticas, conforme proposta pelas alunas, alunos e prontamente acolhidas pela CIA Fagulha. O coletivo Viva Vianinha realizou essa leitura dramática e hoje nós vamos conversar sobre o processo de realização dessa leitura e como eles se conheceram. Estes são alguns dos títulos da editora CIA Fagulha, encontrados em www.ciafagulha.com.br, WhatsApp 11 951 198357, e-mail editora@ciafagulha.com.br. Para apoio à editora CIA Fagulha com novos cursos, vídeos, artigos e entrevistas, blog da ciafagulha.blogspot.com e auxílio chave pix, editora@ciafagulha.com.br. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, gostaria de agradecer a presença do coletivo Viva Vianinha, professora Maria Silvia Betti, e gostaria de perguntar a vocês como é que foi o processo de feitura dessa leitura dramática e a escolha do nome também, coletivo Viva Vianinha. Bom, eu vou começar a responder e vou passar logo a palavra para a Carmen, logo a seguir, né? O grupo se formou a partir do curso, né, da Maria Silvia a respeito do Teatro do Vianinha, e aí houve a proposição de vários grupos fazerem leitura de peças por questão de gosto, né, escolha. Então, nós nos identificamos mais com Se Correr o Bicho Pega. E, a partir daí, a gente começou a formação mesmo, né, das pessoas que poderiam participar. Tivemos algumas adesões, outras saídas por questões mesmo de horário, porque a gente tinha que ter um dia fixo para o encontro, né? E a escolha quando foi proposto isso pelo Agenor, né, lá do curso, ele separou em peças, aí as pessoas foram colocando seu nome. E a peça que vingou foi a nossa, até por iniciativa acho que foi a Elis, né? Elis e Cláudia que colocaram no grupo. E aí, vamos ler? Aí vamos que vamos, gente. Aí a gente começou na adesão. E aí foi saindo, né? Porque eu acho que houve um, uma identificação com o tema, por ser um tema jocoso, né? Que tem a brincadeira e que tem o político, já que a gente vive momentos tão polêmicos, não pegar de repente uma peça tão pesada ou, enfim, que necessitasse talvez um nível de aprofundamento. A gente pegou uma coisa que tem o teor político, a gente conversaria, abordaria essas questões todas, né? Como eu até já tinha falado, que infelizmente nós voltamos a ter na peça essa atualidade. A nossa política está vivendo novamente esse momento. E eu digo infelizmente porque parece que foi um retrocesso, né? O Vianinha, que fez isso há tantos anos, está tão atual com essa temática e com essa abordagem, e esses perfis de personagem que, se você olhar bem, tirando a alegoria, está tudo aí na televisão. A gente olha, está lá, identifica, né? A corrupção, o suborno, a manipulação, o jogo de interesse, enfim, e acho que
basicamente, como todos nós aqui no grupo, nós temos um perfil de político e filosófico de vida bastante firme, cada um a seu modo, aqui tem uma militância, ou em sua própria vida, ou até junto a partidos, ou até a manifestações mesmo, né, de grupos. Então, nós temos essa identidade que nos uniu, nós temos esse denominador comum. E foi muito fácil fazer essa sinergia. O grupo ficou amigo de uma maneira muito fácil, porque eu vou ser sincera para vocês, não foi fácil. Quase um ano e meio de gravação, quase dois, né? Mas na verdade a gente levou aí uns 6 meses, não vai, junta e não junta. Quando a gente começou as gravações, Sai um, entra porque outro. teve as trocas de pessoas que tiveram, por vários motivos, não conseguiram continuar, e até mesmo porque a gente queria dar uma caprichada mesmo nas interpretações, mas a gente não tinha como ter ensaio, né? Cada Ma- leitura, na verdade, era um ensaio. Quando você chega na leitura do terceiro ato, nós estamos muito melhor do que na leitura do primeiro, porque a gente Mara, foi a ensaiando. Carmen precisa entrar. Sim, Carmen, por favor, vou te passar a palavra. Eu só quis dar a abertura para passar, porque eu sei que você tem horário. Continua aí a minha fala e preencha aí as perguntas da professora. Tá. Boa noite a todos e todas. O meu nome é Carmen Lígia Torres, e eu entrei no grupo pela mão da Claudinha, da Cláudia Ferraz, que fez o curso, né? A gente é amiga desde faculdade e tal. Eu sou uma amadora das artes do teatro, né? Amadora no sentido de amar o teatro e as artes em geral. Mas eu tinha assim feito uma leitura dramática com um amigo meu numa outra experiência, quando a Cláudia me falou sobre o grupo e sobre esse texto dessa essa peça. E eu fiquei muito interessada, e falei, nossa, que legal e tal, uma oportunidade. E aí vim, e para mim realmente foi uma experiência muito, muito incrível, porque como eu não sou do teatro, né, nunca tive uma experiência, só essa muito pequena, e foi mesmo isso que a Mara falou, que foi uma coisa da gente se encontrar à noite, né, depois que todo mundo tinha feito suas coisas, enfim, o horário para a gente também dar certo de todo mundo se encontrar também era complicado, às vezes um atrasava, outro não podia. Então, tudo isso me levou a ter assim, uma visão, né, de como é fazer o teatro. Puxa, são tantos detalhes, tantas coisas operacionais, não estou nem falando do personagem. Aí, das leituras, para mim foi uma experiência rica, porque além da peça ter essa pegada política, né, e muito forte, muito densa, apesar da leveza, né, é uma coisa muito muito densa, eu acho, né, profunda, né, essas raízes de corrupção, essas vísceras do Brasil que estão tão presentes até hoje, né, assim, e que são coisas que estão ali na peça, tratadas de uma forma leve, bem-humorada, mas elas são fortes, né, no meu entendimento. Então, eu pude me aprofundar esta compreensão por meio dos personagens, né? Então, da complexidade dos personagens, né? Da complexidade da trama e tudo isso. Assim, encarnar os personagens foi uma coisa muito boa para mim, porque era buscar em pessoas, em experiências que eu já tinha tido, né? Eu fiz a Zulmirinha, por exemplo, e eu falava, ai meu Deus, como é que eu vou fazer essa mulher? Como é que eu vou falar, né? Como é que ela é e tal? E aí ficava pensando em pessoas que eu conhecia e que pudessem, né, emprestar aquele perfil para eu imitar e tal, e interpretar. Então, foi uma experiência muito rica, né? E assim, óbvio, teve conflitos no meio, porque isso é impossível não ser, né? Não haver, é um grupo, né? Mas tudo muito assim, todo mundo muito empenhado, né? Muito engajado mesmo, né? Em fazer. Então foi uma experiência muito, muito importante para a minha vida pessoal, inclusive, e para conhecer mais sobre esse universo de vocês, né? Que é o universo das artes, o universo do teatro.
E eu só tenho a agradecer, né, a todo mundo, a começar da Claudinha, que me trouxe, a Mara, nossa diretora, que ficava ali todo na mediação dos conflitos, das coisas, né, e a vocês, né, que começaram, né, trouxeram esse caminho aí para o pessoal. Então é isso, muito Agora, obrigada. o seu burrinho foi hors concurso. Ah, meu burrinho, nossa, e eu ensaiei muito, eu ficava ensaiando em casa, né? Eu ficava ensaiando, poxa, como é que é? Certo, tem que Poxa, fazer. como é que... E até hoje, aquelas vozes não me saem da cabeça, né? Volta e meia, eu Tá lembro certo, tem que das coisas. ensaiar. É. Eu ensaiava muito, eu ficava, né, como burrinho. Ora, seu Cirilo. Ela dedicou todo o método Stanislavski para o burrinho. Mas foi muito bom, muito divertido. Eu curti muito, eu levei muito a sério, a verdade foi essa, levei muito a sério. É isso, muito obrigada a todos, todas. Nós é que ficamos gratos a todos vocês, quer dizer, eu acho que tudo isso que vocês estão relatando é importantíssimo nos dois sentidos, no sentido de revelar o potencial do trabalho do Viana e de revelar o papel político que o teatro pode ter, né? Então, por isso a gente quer tanto registrar em detalhes, em profundidade, esses processos todos que vocês puseram aí vigorosamente em prática na leitura dramática que gravaram. Carmen, muito obrigada, eu sei que você tem que sair, mas muito obrigada pela sua participação e pela sua motivação. Sim. Esperamos estar juntos em outras Valeu, Carmen. breves oportunidades. Ah, com certeza. Eu sinto muito mesmo de ter que sair. Foi um imprevisto mesmo. Esse meu amigo me ligou assim em cima da hora. Pô, me quebra o galho e tal, que ele não vai poder, é um compromisso político importante e tal, enfim. Mas depois eu vejo as gravações e obrigada a vocês por essa grande oportunidade, que se eu tiver condição, eu continuo, né, Claudinha? A gente já falou disso. Agora é época de campanha política, mas a campanha política acaba, e depois, né, vamos aí. Tem o depois, que seja o melhor o depois. É isso aí. Muito obrigada. Amém. Tchau, Carmen. Tchau, tchau, Obrigado, Carmen. Tchau. Tchau, boa noite. Bom, então, queria que vocês falassem também sobre a escolha dessa peça especificamente, dentre as 10 que tinha ali no hall do curso, né? Agenor, será que antes a gente não podia dar uma passada para que as outras pessoas também pudessem falar um pouquinho da sua... Posso falar? Porque como eu que acabei puxando, eu me coloquei em todos os grupos, né? Em todos os grupos da Elis Eu também me coloquei em todos os grupos. Eu me coloquei em todos os grupos. E aí, diante de todos aqueles e-mails, eu pensei, o que fazer? E aí eu acabei criando um WhatsApp e eu direcionei para o bicho, porque era o que eu mais queria fazer. Eu imaginei que eu não ia conseguir fazer todas. Falei, bom, vou investir nessa, assim, né? Vou investir nessa e vamos ver o que dá. E aí eu investi, mas daí eu também investi, e aí eu não teve muito... adesão, né? Houve umas reverberações. Mas... Inicialmente. Ficamos nós falando. Deu umas engasgadas. Nós três, né? E aí? Como é que é? Isso em vários grupos de várias peças, e não saía nada. Porque das 10 peças que a professora falou, deu aula sobre as peças do Vianney, o bicho foi a única que realmente deu uma decolada, né? O Agenor fez até uma planilha, ele botou lá. Ele dividiu os alunos. Então, mas foi porque eu acabei criando o WhatsApp, porque o WhatsApp gerou a possibilidade, inclusive ele estava hibernado. De ficar insistindo. Não, ele ficou hibernado e aí, em algum momento, e aí, vamos fazer ou não vamos fazer? Vamos fazer ou não vamos fazer? Daí a gente começou a ficar mais animado, e daí veio a Marta também, e eu que estava hibernando, aí eu falei, olha, esse pessoal está se movendo, massa. E aí daí começou os ensaios, e daí todo mundo entrou no bonde, né?
Aí teve algumas pessoas que saíram, tal, mas, assim, foi mais por isso que a gente acabou fazendo o bicho mesmo. Não foi por uma escolha de todas as peças, foi porque teve essa faísca, e dessa faísca se desdobrou. E aí a gente Mas é podia... interessantíssimo isso, que o bicho tenha sido essa faísca. Eu acho que isso tem tudo a ver com as questões que a Mara ressaltou, que a Carmen tinha ressaltado também, quer dizer, de o bicho ter sido o disparador desse trabalho, né? Sabe o que eu acho, Silvia? Eu acho que tem muito a ver até com o título. Porque a gente está nessa verdade agora, que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não, é a Então, cara do assim, Brasil, o título, a gente está vivendo isso, eu Uhum. acho que, né, O título desde que os índios foram invadidos nesse território, né, que a gente vive isso. Pois é, não, sabe? Tipo, você lembra aquelas cigarras, meu Deus, uns negócios assim, então se correr o bicho pega. Porque, assim, por exemplo, eu acho muito simpático o Duralex, Sedlex, tem um monte de coisa, mas esse bateu, porque é tão real. Porque se você não fizer nada, cara, você está assinando embaixo disso que está aí. Então não tem como não fazer. Aí o título já dizia, acho que a alma da gente foi para se correr. Eu acho que teve isso. Eu acabei... Eu estudo a palhaçaria e a bufonaria, então eu estava a fim de fazer uma comédia, assim, era isso que eu queria fazer. E aí eu investi nisso, mas a gente podia ter mudado, né? Essa é real. Assim, a hora que formou o grupo, a gente podia ter mudado, feito outra peça. E, inclusive, a gente começou a cogitar a possibilidade de fazer outras, e tem esse projeto aí, né? Dentro das possibilidades do grupo. Mas é muito interessante, porque o Viana, ele sempre teve um grande carinho pelo humor, sempre se deu muito bem com a linguagem da comédia, do humor, e mesmo em peças não necessariamente cômicas, como Nossa Vida em Família, o próprio Rasga Coração, a gente tem trechos que são muito engraçados, que são muito satíricos. Então, eu acho que isso foi um grande achado, uma grande sensibilidade de vocês como um grupo, né? E fazer a leitura dessa peça, eu tinha lido ela durante o curso, né? Eu fiz o curso com você também. E eu sou do Vieninha, né? Eu não me apresentei, meu nome é Elis, eu sou do coletivo Vieninha. Você conhece, Silvia? O coletivo Vieninha, sabe, do PCB? Sim, sim, claro. Inclusive, você sempre manda mensagem lá, e a gente vê, a gente te acompanha. Aqui, é que eu achei que o coletivo Vianinha fosse daqui de São Paulo. E é. E é? Eu sou a única de Santos. Ah, tá. De Santos? Eu Não sou do de Rio? Santos. Não, eu não sou do Rio. Ah, Sou de Santos. E aí eu assisti, me indicaram pelo coletivo Vieninha o seu curso, eu fiz o seu curso, e aí acabou surgindo esse grupo que é Viva Vieninha, que eu também faço parte. Mas, enfim, eu estava falando mais da minha, né? Eu sou palhaça, eu pesquiso a linguagem cômica, sou designer gráfico, enfim, eu tenho algumas Algumas habilidades, né? O cartaz é dela, Silvia, aquele cartaz laranja que está na entrada da abertura da leitura. nossa, eu ia perguntar quem fez um cartaz tão bonito e tão profissional assim. Muito bonito, muito significativo para a linguagem do bicho. Muito, muito mesmo. Eu queria ter feito de todos os atos, assim, mas realmente acabei não conseguindo. Mas, enfim, era isso mesmo que eu acho que tinha mais para falar. Muito bom. Continuando, quem fala em seguida? Eu vou falar por último, que eu nem me apresentei, saí falando, mas vai lá, Roberto, Cláudia. Tá, vou falar. Meu nome é Roberto Herrera Bueno, sou ator, iluminador cênico, operador de luz. E aí, como ator também, eu me interesso muito por dramaturgia também. Aí, quando eu vi que tinha esse curso do Vianinha, pela Fagulha, eu falei, nossa, preciso fazer. Eu sempre ouvi falar do Vianinha, mas eu nunca tinha lido realmente as peças dele. E aí eu achei muito interessante conhecer toda a trajetória artística dele, todas as peças que ele fez, quer dizer, a maioria das peças que ele escreveu.
Eu achei muito bacana o curso que você deu, professora, pela Fagulha. E aí, exatamente, aí a gente se reuniu, graças a Elis, fez o WhatsApp, foi indo, e foi legal, foi muito bacana. A gente meio que, tipo, se apresentou, né, quando a gente escolheu a peça, a gente se apresentou, escolheu os personagens, aí conforme quem ficou quieto, a gente foi jogando personagem também, e aí para todo mundo ter possibilidade de falar, foi dividindo, porque a peça tem muito mais personagens do que pessoas do grupo. Então a gente foi se aproveitando, pegando mais personagens para Estão dividindo mais. faltando duas pessoas, desculpa a parte. O Wendel, Tudo bem, que que é está isso. ensaiando, o Wendel está, na verdade, ensaiando. Eu tô junto, é o Ópera do Malandro, que a gente vai apresentar amanhã no Casa Grande. E o Dabu, que ele tem um programa de rádio nesse horário. Então, ele vai tentar entrar, mas os dois também. E a gente, quer dizer, eu E outras pessoas também. democraticamente, falta a Silvia, mas a Silvia vai entrar. Tentei dividir democraticamente os personagens. Quem tinha mais fala se concentrou mais, que tinham personagens muito fortes. E o resto a gente foi polvilhando. Segue aí, Roberto, desculpa. Sim, sim. E aí, então, a gente foi tentando, a gente meio que... as aulas eram de quarta-feira, não, era de terça e quinta, né? Eram de quarta, não lembro agora direito o dia que eram as aulas, mas a gente acabou não fazendo no mesmo dia. A gente tentou, né, acertou a agenda, e aí começou a ensaiar. Tentou ensaiar toda semana, mas às vezes não dava. Aí depois foi indo para cada 15 dias. Aí rolou, a gente conseguiu. A gente deu umas tropeçadas, mas conseguiu. E aí, exatamente como eu tinha falado antes, algumas pessoas saíram, que estavam no curso, que tinham feito o curso com a gente, mas aí não conseguiram, por causa de problemas de agenda, também começou a se retomar um pouco dos trabalhos virtuais por causa da pandemia, aí tiveram que sair, mas aí a gente conseguiu formar um grupo, e aí foi indo, ensaiando toda semana, lendo trecho, tentando entender o texto, a gente parava. Conforme a gente ia lendo o texto, a gente foi tentando entender o que o Veninha falava, ou qual era a crítica que ele fazia no texto, com o personagem, essas coisas. Roberto, você falou que você tinha lido poucos trabalhos do Vianinha antes. Isso, tinha só dado uma olhada, assim, alguma coisa ou outra, mas nem lembro, tipo, Rasga Coração, alguma coisa assim. E você tinha chegado a assistir alguma montagem? Não, eu não cheguei a assistir. Não. Então, quer dizer, acho que isso é interessante, porque mostra o quanto a escrita do Viana constrói o imaginário da cena, né? Levanta, dá um relevo às questões políticas, a luta de classes, os momentos históricos, as perspectivas críticas, e, ao mesmo tempo, como a escrita dele é expressiva no sentido de dar esse prazer de fazer o que vocês fizeram, né? Muito, muito bom, muito interessante. O texto dele ajuda muito a gente. Não é difícil de imaginar o que está se passando, ou como que é. Por causa das rubricas e por causa do texto em si, nem tanto por causa das rubricas, a gente já tinha um norte, assim, de como que a gente ia fazer com cada um dos personagens. Você já imagina. Eu não sei, não sou nada universitário e nem professor de universidade, mas dá para entender, assim, não sei se que eu ia falar assim, não sei se é o estereótipo ou é o arquétipo, não sei o nome correto, mas de cada um, os personagens representavam cada tipo classe social ou tipos brasileiros, né? Certo. Quem fala em seguida do grupo? Claudinha. Então, bom, oi. Quem está falando oi? O Flávio? Está escrito Flávio? Foi o Roberto que deu oi. Oi, Roberto. Eu sei, oi, agora eu vi. Então, eu sou Cláudia Ferraz, eu sou jornalista, professora, fiz uma porção de coisas na vida, mas vou ficar com essas duas funções que foram as que me deram mais
que definem a minha caminhada, né? Eu quero dizer que o Vianinha, a escrita do Vianinha, foi a que me fisgou no tempo da faculdade ainda. Eu li algumas coisas, vi a montagem de Papegirte no Rio, mas a escrita dele sempre foi uma coisa que me provocava, que eu queria saber mais. E a Marta Viana, que é uma amiga querida, que mora aqui em Paraty também, foi ela que me deu o toque do seu curso, sabe, Maria Silvia? E na pandemia, eu tinha saído de uma Covid muito complicada, eu disse, nossa, esse vai ser meu alimento, porque no meu trabalho profissional, eu sempre trabalhei na área da cultura, e o teatro é uma frustração, assim. Eu acabei não seguindo o teatro por outras opções na vida, e enfim. E, de repente, essa história de fazer o curso caiu como uma luva para mim, sabe? Lembrando do Mão na Luva, né? Foi demais, eu adorei. E eu quero registrar aqui que a fagulha, viu, Agenor? A fagulha, na verdade, foi minha, porque eu me lembro do momento em que eu escrevi no chat para Maria Silvia, que eu gostaria muito de fazer uma leitura. Não sei se você lembra disso, Maria Silvia, que a gente, de repente, seria possível ali, porque eram muitos alunos, né? Eu me lembro que tinham o quê? Umas 40 pessoas naqueles encontros virtuais, e aí me deu aquela coisa de, puxa, por que não começar a juntar pessoas aí, fazer uma leitura, e acabou dando certo. Aí as histórias aconteceram, a Elis já contou, a Mara já contou, e foi super bom, o envolvimento foi muito legal, a empatia entre nós, e, para mim, o contato com lendo, o contato com a escrita do Vianinha foi cada vez mais fortalecido, assim, aquela coisa de eu ter uma identificação com a obra dele, sabe? Tudo que eu leio do Vianinha eu gosto muito. E o bicho tem um humor, né, que eu me encantei, assim, eu não sei por que quando me veio o papel da mocinha, me veio que eu fizesse Maria Chiquinha, sabe, no cabelo, uma coisa meio ingênua, meio uma coisa da menina, a menina do interior do Nordeste, e uma coisa meio caipira, mas sacana, né? E eu me diverti muito, assim, eu me lembro daquela cena, a cena do banheiro, é muito engraçado aquilo, né? É risível o tempo todo, eu lembro disso e eu dou risada. E o envolvimento foi tanto que eu não sei se foram 2 ou 3 leituras, gravações mesmo, eu estava em Portugal, com um fuso horário de 4 horas, então era assim, bem de madrugada, alta madrugada lá, e eu... E a pessoa berrando por Portugal, de Portugal pelo texto. Foi muito legal, porque eu dormia à tarde, porque era na sexta-feira sempre, dormia à tarde, porque hoje à noite eu vou ficar até não sei que horas lendo, né? Mas a gente não perdeu o pique, não, foi muito bom. E é um texto longo, foi o desafio de ser um texto longo, né? Mas ainda que não tivesse ensaio e tal, a Mara teve ali a paciência de nos amarrar melhor ali, e a novidade absoluta para nós todos, né, do virtual, de repente estar falando na caixinha da tela, que é muito louco isso, né? Mas foi Veja uma que interessante, se não fosse o virtual, vocês não teriam feito esse trabalho com essa configuração.
É verdade. Eu acho que foi uma estratégia de aproveitar o virtual para fazer algo que foi absolutamente significativo, relevante, tanto no sentido da experiência, da vivência, como no sentido político desse trabalho. Claro, Sem claro, dúvida alguma. claro. E eu acho que o sentido político me dá um alívio de saber que a gente fez essa leitura, que essa leitura existe, que ela está aí, que outras pessoas vão poder ouvir, que a obra do Vianinha está viva. A gente conseguiu botar fagulha aí, né? De fato, no sentido da palavra. Sim. E eu acho, como você, Cláudia, mencionou o chat, eu acho que nós temos todos os chats salvos, não é, Agenor? Temos a íntegra, então isso É verdade, temos sim. duplamente registrado, né? Porque como a gente fazia todo o processo de comentários por escrito, né? Aquilo que era perguntado em aula, entre aspas, era depois comentado por escrito, então o chat tinha um papel fundamental. E eu pretendo depois transformar isso numa publicação, e acho que vocês todos estarão nela, porque foi um diálogo de diferentes vozes, diferentes olhares, e eu acho que isso foi muito significativo, né? Quer dizer, foi algo que foi sendo feito pelo valor do trabalho do Viana, né? Se nós fôssemos fazer presencialmente, sem dúvida, quer dizer, não que eu esteja agradecendo a existência da pandemia, mas se fosse no estritamente presencial, eu acho que a maioria de vocês não teria se reunido da forma como se reuniram, né? Então, acho que isso até geograficamente, né? Até geograficamente. Imagina a gente aqui, eu em São Paulo, a Genor em São Bernardo, Elise em Santos, Silvia Cláudia em Paraty, Paraty, Rio de Janeiro, Carmen em São Paulo, eu no Rio. Não, aí o Wendel numa parte do Rio, você na outra parte do Rio. E o Wendel ainda foi para Minas, teve um período que ele estava também. E Lisboa, né? E Lisboa. Internacional, porque tem a Cláudia em Lisboa, 1h. Trancada num quarto para não acordar a família. Muito bom. Martinha, quem fala em seguida? Marta, fala você. Liga o microfone, Marta. Liguei. Olha, a Silvia entrou. Eu essa cheguei é ao outra grupo. de Paraty. Não, eu sou do Rio. Não, tô falando. Eu estou em Paraty, mas eu sou do Rio. Não, estou falando a outra de Paraty, que mora em Paraty, sim, a Silvia entrou. Fala, eu vim parar no grupo, chamada por Claudinha Ferraz, que é minha grande amiga, queridíssima de Paraty. Nós já temos umas afinidades dramáticas, né, Cláudia? Já participamos de alguns eventos em Paraty que a gente já tem uma sintonia. E quando ela me chamou, eu falei, que legal, eu sou sobrinha do Vianinha. Minha mãe era meia-irmã do Vianinha, né? Minha mãe era filha do primeiro casamento do Valdo Viana Pai com a Abigail Maia, que foi uma grande atriz de teatro. Em seu tempo, eles tinham uma companhia de teatro, viajavam pelo Brasil inteiro com muito sucesso. Vovô escrevia as peças, minha avó representava. E dentro disso, eu já tinha dentro de mim esse DNA teatral, né? Porque eu acompanhei muito a minha avó. Minha avó morreu muito velhinha, com 94 anos, e durante 31 anos eu convivi com ela, muito, muito. E essa paixão pelo teatro começou com ela, né? Porque ela depois foi para a Rádio Nacional fazer novela, foi atriz até os 80 anos, ela começou dos 15 aos 80, e dentro desse período da carreira dela, o Viana Pai, meu avô, construiu um nome com ela da maior importância. Quando meu avô se separou para casar com Delcélia, que vem a ser a mãe do Vianinha, foi meio dramático para ela, meio complicado. Isso também complicou, durante um tempo, a minha relação com essa parte da família, porque eu estava sempre do lado da minha avó.
Mas eu vi muita coisa do Vianinha. Eu vi Se Correu o Espero, eu vi com Marieta Severo no Teatro Opinião. Aos 18 anos de idade eu entrei na Faculdade de Arquitetura. Eu já era uma pessoa que tinha... Minha mãe sempre trouxe, imagina, filha de Oduvaldo Viana, sempre trouxe uma consciência política desde o berço, né? Então, eu tinha essa convivência. Minha mãe trazia muitas informações, meu avô era sempre um homem muito inteligente, né? Muito brilhante, né? Ele tinha um humor, essa coisa que vocês falaram do Vianinha, dessa sutileza, desse humor sutil. Herdado do pai, né? O vovô tinha muito. E Vianinha também com isso, né? E aí vem a história da família com esse DNA teatral. Eu cheguei a fazer uma peça, quando tinha em torno de 25 anos, com direção do Pedro Paulo Rangel, chamada Afronta ao Público, do Peter Handke. Foi uma experiência fascinante. E eu resolvi que eu queria ser atriz. Entrei em 2 ou 3 grupos seguindo, mas tinha aquela insegurança econômica. Não, eu quero me formar antes, depois eu vou ser atriz. Não, porque a vida de atriz é muito segura, muito, né? E nisso eu fui seguindo outros caminhos dentro do teatro. Eu cheguei a fazer cenário, só não fiz figurino e luz, mas fiz cenário, fiz programação visual, trabalhei com fotógrafa, eu sou basicamente fotógrafa de teatro, eu trabalhei com grandes atrizes. A Marta é uma grande fotógrafa, viu, gente? Exatamente. Obrigada. Eu fiz capa de Maria Bethânia, eu fiz capa de... Cadê a sua exposição, Suzana? Eu fiz capa de Bethânia, fiz capa de Ney Matogrosso, trabalhei com Renata Sorrah, Pedro Paulo Rangel. O teatro sempre foi a minha paixão total, né? E eu fui buscando outros meios de expressão dentro do teatro que não me solicitasse tanto como ser atriz, porque não é fácil ser ator e atriz, né? Não é fácil mesmo. Eu sei que não, eu vi minha avó, né? Tudo que ela se dedicou a vida inteira. E é uma paixão, eu sempre brinco, 2 paixões na vida, a fotografia e o teatro. Até agora eu fiz um trabalho lá no Sesc de Paraty, que foram 5 anos de pesquisa, um ateliê de pesquisa do ator, eu documentei tudo, saiu um livro, fiquei toda feliz. Então o teatro é sempre a minha grande motivação na vida, sempre foi e sempre será. E eu teatralizo até um pouco a vida, eu gosto de brincar um pouco com isso, né? E quando a Claudinha me chamou, eu falei, que maravilha, eu adoro ser atriz, adoro esse meu lado aí, tá? E lá fui eu fazer um rock, com bigodinho, com costeleta, com sobrancelha, e foi muito bom, Arrasando na maquiagem. É claro que eu sempre admirei Vianinha, eu fui ver Rasga Coração, eu vi Papi Girt, eu vi Se Correr o Bicho Pega, eu vi o Teatro Opinião, vi o Opinião, no Teatro Opinião, eu era uma pessoa direta nesses locais, né? E a minha mãe sempre incentivando muito a questão do teatro, e todo mundo dizia que eu tinha que ser atriz, eu acho que eu fiquei com um pouco medo do próprio peso, né, de ser neta de Abigail Maia, neta de Oduvaldo Viana, não sei, deu um chega para... Não, eu fico aqui na plateia, mas eu estou no teatro, estou fazendo as coisas, mas aqui fora do palco. Mas isso me trouxe muito conhecimento, né? De estar nos bastidores sempre. Eu sempre estava nos bastidores, conheci muito, sempre convivi muito com gente de teatro. Todas as pessoas que você possa imaginar, eu conheci na época áurea, né? De Luiz Antônio, Martins Correia, trabalhei muito com ele, fiz várias fotos de espetáculos dele, fiz cartaz de peça. Então, é uma vida muito ligada a isso, né? E quando eu comecei a fazer essa leitura, o que mais... muitas coisas me surpreenderam de uma forma extremamente positiva. Primeiro, que eu achei texto maravilhoso, que há muito tempo que eu não lia o texto. Nossa, mas o Titi escrevia bem aberto, meu Deus, que texto maravilhoso! Eu achei texto excelente, que eu não via há muito tempo, e trouxe também o teatro de novo para a minha vida, e esse conceito do quanto ele é atual, dentro desse nosso panorama, mas eu acho que o Vianinha vai ser sempre atual, porque o compromisso dele foi muito com o humano, né? E esse humano que traz essa obra dele de uma forma tão comovente, eu acho. Ele me comove muito não só na questão política, que vai tudo junto, mas a sensibilidade dele nesse descrever do humano, esse cuidado, essa delicadeza dele, essa maneira que ele lida com isso, é o que mais me fascina na obra dele. Eu acho muito bonito mesmo. E agradeço mais uma vez ter participado dessa empreitada maravilhosa. Eu sabia que sexta-feira não falem comigo. Eu falei assim, ninguém entra aqui,
Hoje é dia do teatro, ninguém entra, ninguém fala. Olha, se tocar a campainha, eu não atendo, não quero saber de ninguém. Chega! Avisava todos os meus amigos para ninguém aparecer lá em casa, entendeu? Para estar totalmente inteira nessa história. Foi realmente muito fascinante. Conheci pessoas deliciosas, o resultado eu fiquei muito feliz da gente, todas essas dificuldades que nós tivemos, trouxe um trabalho de porte, né, bom, e isso deixa a gente muito satisfeito. Eu fiquei muito feliz com tudo isso. E agradeço por vocês terem me deixado fazer o rock. Marta, você precisa, em breve, espero, compartilhar toda a história do seu trabalho conosco. Acho que tudo isso que você relatou é de direto interesse, enfim, com relação a tudo que nós tratamos aqui e de tudo isso que nos liga ao trabalho do Viana, né? Ao mesmo tempo, o Duvaldo Viana, pai, é uma referência imprescindível no que o Viana Filho escreve, né? E nós estamos falando do Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come. Esse será o próximo volume a ser lançado pela editora Temporal, provavelmente no ano que vem, e os 2 volumes seguintes, um deles é o do Alegro Desbum, que também é uma comédia. É bem legal, a gente quer fazer essa. Se o Martins Pena fosse vivo, quer dizer, a remissão ao Martins Pena e a comédia de costumes é uma referência direta ao trabalho da comediografia do Duvaldo Viana pai. E o título, que provavelmente será o final, será A Nossa Vida em Família, né? Quer dizer, o Viana olhando para essa tradição de comédia, para essa história de trabalho importantíssima, fundamental em tudo que ele fez, escreveu. E a gente tem que lembrar que ele escreveu a primeira versão da Grande Família, né? Eles tinham uma tradição. Ele foi aí que ele descobriu que estava doente. Ele foi chamado para a Globo, foi fazer aquela chapa de pulmão que fazia, e descobriram uma manchinha no pulmão. Aí que ele descobriu que estava doente. Ele lutou bravamente durante 4 anos. Inclusive, a Globo bancou o tratamento dele nos Estados Unidos, que tinha mais avançado na época. Mas o câncer foi muito agressivo e ele se sucumbiu 4 anos depois. Inclusive, Maria Silvia, eu tenho muito acervo do meu avô, eu tenho fotos, alguma coisa do Vianinho, eu tenho pouca coisa, mas eu tenho muita coisa do meu avô e da minha avó em cena, acervo fotográfico. Eu acho que bacana, Marta. Artigos de jornal da época. Eu tenho um acervo assim, espetacular da minha avó. Já tentei fazer várias vezes projetos, mas nunca deram certo. A última tentativa foi há 2 anos atrás, num projeto no SESC, que a gente ia fazer uma exposição, íamos ler novelas como na Rádio Nacional, mas o SESC acabou que legal. Em Paraty, né? Porque Paraty é muito caiçara, e aí, resultado, ficou por aí. Mas eu acho que o acervo que eu tenho é bastante rico. Podia ter tentado alguma coisa no Itaú Cultural, né? E trazendo até o Vianinha, tem foto do vovô com o Vianinha lendo, mas é mais do vovô e da vovó que eu tenho. Você é um testemunho vivo, é isso que a Silvia está falando. Você tem muita história, você teve muita vivência com esses grupos desse período. Eu sou um patrimônio histórico. Além de todo esse acervo, você você inclusive é tombada, né? Aí, assim, você... Eu queria ser tombada, eu acho que é bom andar rápido. Silvia, esse material, de repente, até dentro desse trabalho que a Silvia Genot desenvolve em cima do Vianinha, é uma fonte, né, Silvia? É isso que você estava se referindo. Sem dúvida, Mara. Eu fico falando da minha avó, porque eu acho que o Duvaldo Viana, até hoje, é lembrado, veio o Vianinha logo depois, mas a Abigail Maia todo mundo esqueceu, de certa forma. E foi uma grande atriz da época, né? Ela era a Fernanda Montenegro no tempo dela. Do que a Fernanda hoje para o teatro, a minha avó foi no começo do século passado. E ela fez todos os gêneros. Eu me lembro que quando eu fui ler essa peça aqui, com o PP, eu falei, vovó, lê o texto aí para mim. Fiquei impressionada. Ela pegava o texto, de cara, já saía tudo maravilhoso, entendeu? Ela vinha no pique. Porque ela nunca decorou um texto, era tudo no ponto. Ela fazia 3, 4 peças diferentes na mesma semana
e pegava no ponto e ia lá. Não te amar, né? Não sabia peixe de cor nenhum. Né? É uma loucura. O Marta, teatro isso nessa época era assim. precisa ser relatado, registrado, documentado, e como a Mara falou, você é a pessoa para fazer isso. Eu acho que tanto em relação à iconografia e materiais, fontes que você tem do Valdo Viana Pai, como da Abigail Maia também, né? Eu acho fundamental. O Brasil é um país paupérrimo de acervos, né? E quando as doações são feitas para os acervos, muitas vezes os acervos não têm funcionários para suficiente, né? catalogarem o material. Então, eu acho fundamental que isso seja feito, e Claro. tudo o que você se dispuser a fazer nesse sentido, conte comigo, acredito que com a Genor também. Eu acho que, Com a gente, com certeza. quem sabe, uma leitura de alguma das comédias do Valdo Viana Pai, né, Eu quero, manda aí, Marta. Amor eu Existem- adoro, porque Amor- Amor eu cheguei a fazer uma leitura em Paraty, que eu fiz a Lainha, e cheguei a ver também uma leitura que no Asbate, que a Marília Pera fez, do Amor, ela fazia a Lainha. E o Amor foi que inaugurou o Teatro Rival, né? E lançou a Dulcina de Moraes como atriz em 1933, 36, por ali. E inaugurou, e foi um grande sucesso, era uma peça que ficar 2 semanas, ficou 6 meses. É uma comédia fantástica, eu adoro aquela peça Amor. Cheguei a fazer lá em Paraty uma leitura presencial, foi uma coisa fantástica. Eu tenho um livro só de comédias do vovô. Tenho livros dele e algumas peças. E tem aquela fantástica novela que ele fez na Rádio Nacional, que a Fundação... meu Deus, Rui Barbosa editou um livro desse tamanho, de Herança de Ódio, uma novela de 25 capítulos, que é fantástico, realmente. A gente ia ler algumas coisas de novela também, porque a novela na rádio também marcou uma época tão importante, né? E tenho esse material todo, né? Tenho esse material todo. Muita coisa mesmo. Então, eu sou um patrimônio. Muito obrigada por nos dar notícia de tudo isso e por se dispor a compartilhar a leitura e, enfim, o que seja, com a gente. Eu acho fundamental. Amor é uma peça que tem uma configuração de quadros que reverbera muito na estrutura da dramaturgia do Viana, de trabalhar com esses diferentes planos, né? Um diretor que sempre menciona isso em todas as oportunidades que tem é o Eduardo Tolentino, diretor do Grupo Tapa, né? Me lembro também que Dona Deucélia Viana costumava comentar: o Amor é a peça que é a precursora do Vestido de Noiva. Teve isso também. Plano. Ela, olha que interessante. Inúmeras vezes falou isso. Então, precioso tudo que você comentou, compartilhou com a gente. Quem fala em seguida? A Silvia, que chegou agora. Silvia, é isso. Silvia. Cadê você, Silvia? O passarinho azul é dela. Vocês estão me vendo? Agora sim. Estamos sim, Silvia. O passarinho azul é seu, né? Se apresenta, Silvia, como é que você chegou no trabalho, o que esse trabalho suscitou em você? Então, eu conheço a Marta já há muitos anos, de vários contextos, na verdade, de arte, também de teatro, no SESC, né, que a gente fez a formação, ateliê de pesquisa do ator, que é junto com Carlos Simeone, e do Lume Teatro, e o pessoal do Amok Teatro. E aí eu gosto muito de ler, eu gosto de ler em voz alta. E aí a Marta falou assim: a Claudinha está chamando lá, vamos fazer a leitura. Durante a pandemia não tinha muito o que fazer mesmo, né? Ficava em casa. Então eu entrei nessa pegada e achei muito divertido e muito construtivo também.
Eu acho que, para mim, eu tenho 64 anos, mas, assim, eu peguei muito pouco do que tinha de teatro no Rio de Janeiro. Eu sou de São Paulo. Então, foi bem interessante conhecer a estrutura. Eu acho que a gente teve a sorte, né, de ter, sei lá, a gente se achou nesse grupo, né, nos divertimos com a leitura e como fazer. A Mara fez uma direção muito bacana, a gente foi crescendo dentro do trabalho que a gente foi fazendo, melhorando, evoluindo, e assim, claro que a gravação foi bem caseira, né, artesanal, com Zoom, com internet falhando, etc., mas eu acho que a gente ganhou muito com esse trabalho, a gente cresceu, evoluiu e foi muito divertido. Eu fico muito feliz e também estou disposta a fazer outras peças também. É Que isso. bom, Silvia, você falou uma coisa importantíssima. Nós nos divertimos com o trabalho. Isso, Sim, sem dúvida. isso, né? Isso era fundamental, quer dizer, o teatro precisa disso para que ele exista plenamente para a sua função política, né? Sem isso, ele não tem o fôlego suficiente, né? Então, fundamental. Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo, mas eu estudei muitos anos em Berlim, na Alemanha, e faz 17 anos que eu estou aqui em Paraty. E hoje em dia eu trabalho mais como pedagoga, como observação de aves nas escolas. Olha que interessante. Uhum. Bom, por isso que acho Fala do fundamental trabalho registrar de as teatro que você fazia histórias na de rua, em vocês. Paraty. É tão legal aquilo, Silvia. Fala sobre esse Eu trabalho. trabalhei muitos anos como guia de turismo, né? Eu falo alemão, inglês e espanhol. Então, trabalhei muito contando a história de Bom Paraty. E aí, os outros nem sabem disso. Eu tenho uma personagem que é a Dona Antônia. E a Dona Antônia, ela estava aqui de criança quando chegaram os portugueses. E ela sabe de tudo que aconteceu nessa cidade. E aí ela conta tudo que aconteceu na cidade que ela viu acontecer ao longo dos séculos. E aí é muito divertido também contar história para turistas ou também estudantes daqui mesmo. E eles entram muito nessa história. Teve uma vez uma criança que, não sei, uma professora falou que eu ia sair do cemitério e depois eu ia voltar para o cemitério. E as crianças tentaram me pegar o tempo todo para ver se eu era de verdade ou não, de uma escola aqui em Paraty. Silvia, você virou lenda urbana. E aí, no final, eu fui embora, né? Eu tenho a roupa, a vestimenta antiga toda, e aí eu fui embora, e aí a criança ficou muito preocupada que eu ia ficar uma alma penada, que tinha que me levar para o cemitério outra vez. Essas coisas são impagáveis, né? É muito gostoso de fazer isso. E também participei de um grupo de teatro de rua, que foi a partir de uma ideia que nós vimos em São João del Rei, de contar a história de Paraty com personagens de diferentes épocas. E aí um historiador da cidade, o Dioner Mello, escreveu uma peça e chama Um Passeio na História. Então a gente encenava essa história dentro do centro histórico, contando a história de Paraty. Fizemos isso por alguns anos, depois cada um teve que tomar outro rumo na vida e aí desmanchou, mas também foi uma experiência muito especial. Maravilha, Silvia, parabéns. Fora que ela parabéns. fez o Melequinha, Incrível. muito bem feito, né? Eu chamei a Silvia justamente que eu tinha visto essa apresentação dela pelas ruas de Paraty, né? E o grupo era muito bom, a peça era muito interessante, que ia andando, contando as histórias, era bem interessante isso. Bem legal. Maravilha, muito bom. Eu acho que sou eu, porque o Dabu não conseguiu, o Wendel ainda está no ensaio, ele disse que ia tentar, porque terminaria 8 horas. Agora é você. Eu já falei um pouquinho, mas assim, eu sou Mara Soto, né? Sou atriz, diretora, professora, trabalho no Centro de Arte Carlos Gulbenkian, mas, enfim,
como eu falei, eu pertencia ao Centro Acadêmico do Valdo Viana Filho, na escola de teatro que foi demolida, né, num ato de repressão do final da ditadura, ali a Praia do Flamengo 132. Foram momentos bem intensos que a gente viveu, né, a minha turma, nessa transição. Então, essa questão toda ficou muito vívida, o movimento estudantil, a resgatar tudo o que foi o CPC, que também acontecia lá, né? Toda essa história tomou uma dimensão muito grande dentro da adolescente Mara daquela época, né? Muito nova, e, enfim. Como eu já expliquei, como a gente chegou no grupo, né, através do curso, e eu quero ressaltar, assim, que foi um desafio mesmo, uma Ilíada quase de 2 anos, porque é difícil, porque cada um... Tivemos pessoas com doença, com saídas, entradas de diferentes lugares, a hora era tardio, então é um texto longo, né? Ler os 3 atos, cada ato com 1 hora praticamente. Então, a gente, quando eu, assim, por concordância do grupo, eu fiquei à frente dirigindo, porque realmente eu tenho essa visão assim, de diretoria, eu queria muito que isso tudo acontecesse. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de levar meus projetos até o fim. Sabe, essa coisa de largar em meio de caminho não faz muito o meu perfil, não gosto. O que eu começo, eu gosto de terminar. E tiveram momentos bastante difíceis. E eu parabenizo o grupo todo, porque foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo, porque a gente tem uma expectativa, quer que saia, e às vezes, quando a gente primeiro buscar uma solução cênica, né? Como trabalhar com os quadradinhos sem ficar aquele monte de quadradinho piscando. Aí eu propus que cobríssemos a câmera, em vez de ficar saindo, entrando, cobre a câmera, pessoal. E aí, na primeira hora, ainda tem alguns errinhos lá, algumas coisas, e criar dentro de cada casa um ambiente para trazer quem assistisse, né, para dentro do que a gente, para não ficar uma coisa tão distanciada. Mas uma coisa que eu acho assim, fundamental que aconteceu foi o prazer com que a gente fazia. A gente brincava fazendo, a gente estava curtindo. Então, eu acho que o grande mérito, que o texto ajudou muito, porque o texto se propunha a isso, é a gente poder brincar com isso. Quando a gente gravou o primeiro ato, que foi ver, a gente ficou, ai, gente, vamos refazer tudo. Ai, não era nada disso. E errou aqui. Aí as falhas, a gente ficou, meu Deus do céu, quantas vezes a gente vai fazer esse primeiro ato? Ai, daqui a 10 anos a gente termina isso, porque não vai dar conta. Porque às vezes o dia que marcava para gravar, o outro passou mal, estava com febre, teve gente com problema de perdas em família. Eu disse, gente do céu, e não tem como a gente levar à frente sem a gente estar todos juntos, porque a nossa energia fazia o projeto, né? Então, em primeiro lugar, assim, o grupo foi muito herói, muito, sabe, trincheira mesmo de fazer, né? Aí a gente fez o segundo ato, e quando a gente terminou o terceiro, a gente queria colocar logo, aí a gente, não, deixa, vamos dar uma olhada, vamos assistir, dar uma melhorada, fazer a abertura, e a gente também muito sem infra. Aí uma pessoa amiga também das meninas de Paraty conseguiu que fizesse aquela edição, colocasse... A gente ainda botou a música do Bicho, né, que a gente queria muito, que tinha tudo a ver, mas aí assim, não dava por questões de direito autoral. Aí complicava, né? Mas assim, a gente estava querendo que tivesse essa contextualização com a própria música, né? Que foi feita pro texto. Mas assim, quando a gente... E eu fui assistir os 3 atos, porque não dava, por exemplo, para assistir um e no dia seguinte assistir o outro. Para eu poder passar para o menino o que seria bom, o mínimo que pudesse ser feito, que não dava para fazer uma correção 100%. A gente não podia perder de vista que era um grupo de pessoas que se uniram de um curso do Vianinha. Alguns eram atores, sim, mas outros não. Mas eu acho que a coisa se... Sabe quando você olha e começa a surtir de dentro de você o personagem? Isso eu vi em cada um. A Silvia, com esse talento que ela traz, a Claudinha, a Marta, todos que não eram do palco, trazendo o personagem. Eu via os personagens. E a brincadeira da caracterização, ela ficou encaixadinha. Ela tinha tudo a ver com o que a gente fazia, não ficou uma coisa lá e outra aqui. Ela fechou, ficou redondo o trabalho.
Então, isso... E a gente foi modulando a criação da voz. E era gozado que a gente contracenava o charme da mocinha com o rock, e a coisa de passar a mão num no outro, naquela coisa. A gente, então, fazia como se estivesse vivenciando. E olha que incrível, a gente estava online, a quilômetros de distância, que, como a Silvia falou, né? Se por um lado a gente não tinha o físico, a gente teve essa inovação do online, que acabou acontecendo, porque eu já assisti algumas leituras, e eu vou confessar, algumas eu achei bastante monótonas. E a nossa é muito longa, são 3 atos de 3 horas. E eu assisti os 3 atos no dia que eu tinha que passar para o menino o fechamento das coisas que precisavam ser feitas, e eu consegui assistir de boa. Eu disse, gente, óbvio que eu sou suspeita, né? Porque eu estava lá de coronel e de diretora, mas assim, eu comecei a achar mais leve, eu achei, não olhei com aquele olhar de querer, de perfeição, de cobrança, porque às vezes a gente tem que deixar isso um pouco de lado e ver realmente a que se propõe, né? Porque se nós estivéssemos patrocinados para estar naquele horário, fazendo com uma infraestrutura, era uma montagem online. Nós não fizemos uma montagem, nós fizemos uma leitura contextualizada, interpretada, dramatizada, online. E eu acho que nós coroamos de sucesso, porque está muito boa. Para quem assiste, e eu gostaria muito até desse feedback das pessoas, porque a gente Sim, por favor. pretende continuar, de repente, fazendo outras leituras, para cada momento a gente crescer nessa linguagem, né? Eu torço para que o grupo continue, apesar de cada um já sei que tem suas vidas, seus caminhos, mas o resultado ele tem muita possibilidade de crescimento. Né? E não foi difícil dirigir as pessoas. Tinham conflitos? Tinha, tem aquela coisa, mas é humano, né? Humano e grupo é assim mesmo. Agora, gerenciar isso, quando a gente faz aquilo com fé, com determinação, quando você se propõe, é mais fácil. Né? É aquilo que eu quero fazer, eu traço como meta e faço. Aí demorou até um pouco mais do que eu pretendia. Isso já era para ter se encerrado em março. Eu já estava assim, gente, a gente vai encerrar esse trabalho. Eu me nego a não produzir esse trabalho, tem que terminar. Eu estava tendo ataques aqui. Que tinha que... E é dificuldade mesmo, né? Porque eu tinha que assistir, mandar para o menino, para a gente dar uma limpezinha mínima de gravação, para poder ficar uma coisa sem muita sujeira. Na verdade, mas sujeira de barulhinhos de online, de barulho de casa, que às vezes é um cachorro latir, um treco assim, que às vezes não estava no contexto. Mas, enfim, eu acho que a gente conseguiu um resultado bastante bom frente a todas as adversidades, né? E acho que todo mundo teve um propósito muito forte, cada um aqui vestiu a camisa, teve junto, teve dentro, com maior amor, com maior coleguismo, a gente amparava um ao outro, tinha dias que teve a tragédia lá de Angra, de Paraty, enfim, a gente estava junto, porque não dá como não se sensibilizar no momento em que é tão importante a gente não perder esse humano, né? Porque a peça fala isso, a peça fala de povo, a peça, quando o cartaz da Elis me remete àquele sol árido, daquela terra seca. Então, tudo isso me instigava, me inspirava. Cada um de vocês me inspirou muito a tudo que eu fiz, com o maior amor e carinho mesmo, e muita honra de vocês terem concordado com a minha direção. E eu sempre tentei ser muito democrática de uma maneira horizontal, que eu acho que o trabalho é um produto de conjunto. Então, cada opinião, cada sugestão sempre foi muito levada em conta, e eu acho que é por isso que a gente acabou conseguindo ter um resultado tão unido e bom. Eu classifico como muito bom para todas, dentro de todo o contexto que foi feito, das dificuldades. E tempo que levou, né? Porque eles uma leitura, cada semana lê um capítulo, grava, em 3 meses está pronto. Não foi assim. Não foi assim. Vocês fizeram um uso épico do online, né? Vocês fizeram teatro épico no sentido da palavra, né? Tudo isso que vocês observaram, esse susto, né, na primeira audição
do primeiro ato, quando ficou pronto, os atores e atrizes profissionais também sentem a mesma coisa na noite de estreia. A noite de estreia nunca é a finalização de um trabalho. O trabalho continua sendo burilado, trabalhado, reproposto, ele nunca termina. E eu acho que isso é apaixonante no que vocês fizeram, porque vocês encontraram esse processo pelo trabalho do Viana, né? Isso é fundamental. Eu acho que é extremamente enriquecedor. Tudo isso que vocês estão relatando precisa ser compartilhado, discutido, ouvido, e de diferentes maneiras e em diferentes circunstâncias, né? Bom, será que todos falaram? Faltou só o Dabu e o Wendel está com... Sim, faltou tudo. Dabu tá no... A Claudinha vai querer falar? Cláudia, Eu só diga. queria fechar uma coisinha, que se tornou nosso ideal. Roberto, fecha um pouquinho isso. Se tornou nosso ideal, nossa bandeira na pandemia. Foi a maneira com que a gente marcou uma mensagem, nossa passagem por esse tempo. Claudinha, por favor, fala. Eu quero também deixar registrado que na minha vida pessoal rendeu um fruto completamente inesperado para mim, essa experiência que foi tão gratificante de ler a obra do Vianinha, de fazer parte desse grupo. Eu acabei me apaixonando ainda mais pela escrita teatral, e eu fiz alguns cursos de dramaturgia e continuo fazendo com a Paula Altran, e eu estou escrevendo dramaturgia, e eu queria deixar registrado, especialmente para você, Maria Silvia, eu estou escrevendo dramaturgia, estou gostando muito, está me fazendo uma diferença. Ai, que legal! Na questão da linguagem, eu estou muito sintonizada com a dramaturgia. E é fruto dessa experiência. Que bom saber disso. Muito bom. Elis, diga. Não, eu queria agradecer mesmo também, porque tipo, foi muito sincrônico. Eu entrei no Coletivo Vianinha e no mesmo momento surgiu o seu curso, né? E ter entrado em contato com as obras do Vianinha a partir do seu curso, né? Com todas as nuances, né, que você trouxe, foi muito rico, assim, eu tenho muita gratidão mesmo, foi muito legal. Queria também falar isso para você, Maria Silvia, e assim, muito obrigada por todos os seus comentários lá no Facebook, as dicas e tudo mais. Elis, depois você conta para a gente um pouco do outro coletivo Vianinha, né, do qual você participa. Posso falar assim? Uhum. Acho que isso precisa também ficar registrado, porque eu conheço esse coletivo aqui de São Paulo só da internet, né? E eu nem tenho o contato a não ser pelo Instagram. Então, quando eu consigo, eu mando alguma coisa, né? Eu mando alguma referência, mas eu acho muito importante que você depois também registre, né? E quem sabe alguma outra leitura também nasce, né? Acho que a gente precisa multiplicar as leituras, né? Em todos os lugares possíveis, né? A gente fez não sei se você chegou a ver no Facebook, um vídeo de 2 minutos como fala, de comemoração do aniversário do Vianinha, com o prólogo. Você chegou a assistir? Sim, cheguei. Com o Glauber fazendo o comentário inicial, né? E depois entrava... o prólogo é apaixonante, é um texto apaixonante. Acho que foi muitíssimo bem escolhido. Prólogo inédito para Rasga Coração.
Bom, todo mundo Eu sabe que o assisti, estava lindo, lindo, lindo aquela publicação. Ele está de parabéns, o grupo. Eu até postei junto aos grupos, até a faculdade aqui da Unirio, né, o pessoal do antigo centro acadêmico da minha época, que a gente tem um grupo chamado Prédios, Praia do Flamengo 132. Enfim, está de parabéns o grupo. Parabéns mesmo. Divulguei para todos os contatos que eu consegui. Diga, Cláudia. Não, eu esqueci de abaixar a minha mão, tá tudo certo. Ok. Bom, todo mundo sabe aqui do coração como foi feito, né? Foi a última peça dele, todo mundo sabe a história, né? Que ele não tinha mais forças de escrever, ele ditava e a Deucélia batia na máquina, porque ele não tinha mais força para bater a máquina. E ele foi ditando, já bastante fragilizado pelo câncer, e Deucélia ia escrevendo aquela obra-prima, né, que eu acho Haja Coração uma das coisas mais belas que eu já vi na minha vida. Eu vi com Raul Cortez, tive a oportunidade de ver a montagem antológica de Raul Cortez. Eu assisti. E eu acho uma obra-prima. Eu me emociono muito imaginando uma pessoa com aquele câncer dizendo, deixando esse recado, né? Uma coisa muito forte, muito bonita. Eu admiro muito, muito, muito a obra do Vianinha, muito mesmo. É muito forte, realmente. E como a Silvia falou... Ternura, né? Essa ternura dele ver o humano, essa delicadeza, essa ternura, essa profundidade do humano nele, eu acho impressionante. É uma geração de ouro, né? É uma geração de ouro. Esses registros, eu acho importante, isso até que nós fizemos, como a Silvia falou, é um país que não preserva a memória, que museus queimam, se perde, e a gente tem que investir nisso, porque isso aí é material para cultura, para escolas, para estudo, para pesquisa. A gente tem que produzir muito, porque não se Eu acho que deveria ter uma Secretaria da Memória Cultural do Brasil, né, em cada área. Deveria ter, né, associado, que nós vamos voltar, se Deus quiser, ao Ministério da Cultura. Né? Então, o Ministério da Cultura devia ter assim, Secretaria da Memória Cultural Brasileira, em teatro. Catava. Aí pegava toda a história do teatro brasileiro, trazia uma memória para isso, mas catalogado, entendeu? Que a pessoa pudesse chegar lá e fazer alguma coisa na música, no teatro, no cinema, ter essa estrutura montada para que haja um acervo da memória cultural brasileira que é muito rica e muito abandonada, né? Dentro de dentro que ela poderia ser para as novas gerações, né? Eu acho. Eu vou votar certo. Gente, eu quero dizer uma coisa. Eu tenho o registro em áudio, gravação de áudio, do Rasga Coração, dirigido pelo José Renato, em 1979, 80, com Raul Cortez, João José Pompeu, fazendo Lorde Budinha, porque foi aqui em São Paulo, Sônia Guedes, enfim, eu tenho essa gravação em áudio, inúmeras vezes bom, como é que eu posso dizer? Eu transmiti, não, eu reproduzi para alunos, classes, turmas que tinham o texto em mãos. Eu chamei a isso leitura compartilhada. E a última vez que eu fiz isso antes da pandemia, porque eu, de tempos em tempos, faço, divulgo, programo, etc. Por favor, você chama a gente, professora. Como? Por favor, quando você fizer novamente, chama a gente. Então, é justamente o que eu quero dizer. Em 2019, eu fiz uma dessas. Eu não posso chamar leitura, porque, na verdade, eu toco a gravação e as pessoas seguem com o texto em mãos. E são as vozes dos atores. Eu não tenho registro em vídeo disso, eu só tenho esse registro em áudio. Em 2019, não, desculpe, 2020, fevereiro de 2020, início das aulas, eu trabalho na Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas, eu fiz uma dessas leituras compartilhadas e logo em seguida veio a pandemia. E eu achei interessante porque ouvir
esse trabalho acabou motivando um menino que tinha acabado de passar no vestibular e que chegou a essa leitura compartilhada um pouco que, por acaso, né, convidado por um amigo, e agora ele está preparando, ele está agora no terceiro, indo do terceiro ano para o quarto ano, e ele quer fazer um trabalho de iniciação científica sobre o rasga-coração. E tudo nasceu com essa leitura compartilhada, que era o quê? Era uma atividade fora de disciplina, fora de programa, fora da oficialidade acadêmica. Eu só estava no espaço da faculdade e usando as, enfim, disponibilidades técnicas de que a gente podia lançar a mão naquele momento. Então, eu acho que pode ser muito interessante, eu não sei como fazer isso, como transmitir isso, enfim, mas eu acho que eu posso proporcionar isso por meio desses, são arquivos de áudio, né? Eles haviam sido gravados originalmente numa fita cassete, que estava no arquivo multimeios aqui da Secretaria Municipal de Cultura, aqui em São Paulo. Essa fita cassete depois foi, como é que eu posso dizer, transferida para uma mídia em CD, e essa mídia em CD é essa que eu tenho usado nesses compartilhamentos. Quer dizer, é uma coisa muito emocionante, acho que são duas coisas extremamente emocionantes, porque a gente ouvir a gravação do primeiro Manguari Pistolão, que foi o Raul Cortez. Eu assisti aqui no Vila Lobos com ele, nessa gravação é a Alice Viveiros de Castro que faz a menina, você lembra? Não, é a Débora Xuca Bock. Rebibu. Ah, tá. Eu tenho a ficha técnica, inclusive na mídia, quando o primeiro arquivo da mídia é a leitura integral da ficha técnica, porque era o protocolo do arquivo multimeios para preservação. Que bacana. Eu assisti aqui no Rio, no Vila Lobos, né, a direção do Zé também. Renato. O Zé Renato era meu professor na escola de teatro, e eu falei da Alice, porque a Alice era minha colega do centro acadêmico. Tem, inclusive, na minha parede, o pôster com o Brasil do Rasga-Coração recortado, a costa oeste do Brasil recortada. Aquele cartaz era muito bacana. Eu tenho ele foi perdendo o vermelho ao longo do tempo, mas ele está aqui na minha parede. Teatro Vila Lobos, cartaz feito pelo Romero Cavalcante. Romero Cavalcante, exatamente. Quando eu passo em frente ao Vila Lobos, para mim a peça que era a cara do Vila Lobos foi ela, porque ela representou muito para a gente naquele período. Foi muito. Acho que o Rasga-Coração, não há uma peça que tenha tido no teatro brasileiro o papel que o Rasga-Coração teve, em hipótese alguma. Nossa, foi uma montagem fantástica. Em 2018 foi lançado o texto, né, pela editora Temporal, junto com o dossiê de pesquisa. O dossiê de pesquisa é fundamental, porque o dossiê de pesquisa é uma viagem, um mergulho profundo pela história do país, nos seus 70 anos de história do país. Então, acho que tudo isso é da maior importância. O trabalho de vocês também está remetendo a isso, pela oportunidade que a gente está tendo de falar a esse respeito. Né? Qual é essa edição que você falou, que está com esse trabalho de pesquisa? A edição da Temporal. Temporal. A Maria Lúcia Você tem aí a mão para mostrar? A Maria Lúcia me mostrou essa coleção, ficou muito bonita, né? Me deu alguns livros, inclusive. Ela ainda não ficou... tem mais 3 volumes previstos. Esses 3 que vão ser os 3 que finalizam a coleção vão ser o Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come, o Alegre o Desbum e o Nossa Vida em Família.
Então, deverão, eu não sei quando, mas a partir de, imagino, início de 2023, eles estejam saindo. O Agenor está mostrando. Deixa eu ver. Tá. São 2 volumes, o dossiê de pesquisa, junto com o texto da peça, do Rasga Coração, né? Mas, enfim, voltando ao que nós estávamos falando e compartilhando, eu queria perguntar para vocês como vocês sugerem, imaginam que a gente possa dar continuidade a tudo isso que vocês fizeram, como tudo isso pode ser divulgado, discutido, qual seria a melhor maneira, o melhor canal, a melhor possibilidade, o que vocês... olha aí, o Roberto mostrando A Longa Noite de Cristal. É uma maravilha. Maravilhosa peça, maravilhosa. Eu adoro, eu adoro. É uma das que eu mais gosto. É maravilhoso. Eu assisti Mão na Lua. Corpo a Corpo, também assisti. Assisti essa montagem. Tudo que montou no Rio do Vianinho, eu assisti. Eu tô na Livraria da Travessa, aqui em São Paulo, na Rua Pinheiros. Você está na Livraria Travessa? Estou na Livraria Travessa. Estado de sítio. Essas todas que eu estou mostrando estão em curso, né? Sim, todas. O curso pegou o Viana do golpe em diante, porque Mão na Luva e... Não, só tem esses. O curso pegou porque acontecia o seguinte, falava-se bastante do teatro de rua do CPC, das peças do CPC, e falava-se, depois do golpe, o Viana teve que voltar a fazer o teatro para a bilheteria, como se isso tivesse representado um retrocesso. Minimizasse. A proposta do curso foi justamente mostrar o contrário, né? Mostrar que, sem absolutamente virar as costas para o teatro de rua e para o teatro do CPC, e nem para a dramaturgia do teatro de arena, o que o Viana fez de 64 em diante, no Opinião, no Teatro do Autor Brasileiro, nas peças que ele escreveu, ninguém fez, né? Ninguém fez tão profundamente quanto ele esse colocar o dedo na ferida das grandes contradições, dos grandes paradoxos, principalmente da classe média, né? Que foi a classe que marchou com a família, por Deus, pela propriedade, família, tradição, caramba. Do que medo. Arretou o mergulho naqueles terríveis anos que, de várias maneiras, a gente está sendo forçado a reviver em versão talvez piorada, né, degradada agora. Então, voltando à pergunta, eu queria ouvir de vocês o que vocês pensam, sugerem, imaginam, pensando em voz alta, não é uma coisa definitiva, pensando em voz alta. De pronto, eu já falo que a publicação pela editora já é um primeiro passo bastante importante para a gente já abranger um público maior, né? Saber que existe esse trabalho, que existe esse autor, que esse grupo vestiu essa camisa. O desdobramento é o que a gente até já se propôs para ver. Primeiro, a gente finalizou isso, tentar partir para uma outra leitura, ver que tipo de trabalho a gente poderia desenvolver, ou coisas até paralelas, porque o teatro político, eu acho que ele é muito importante a gente resgatar, até de outros autores também, mas dentro do Vianinha, a gente fazer uma trilha de que peças a gente identificaria com o prosseguir depois do Se Correr. A gente ainda não parou para isso, porque foi quando a gente encerrou, estava precisando dar uma respirada. E
A curto prazo é isso. A rádio, a Carmen trabalha numa rádio. Ela vai também soltar o trabalho lá como se fossem capítulos. Eu esqueci até como é o nome, é Radiola Livre. Radiola Livre. Né? Então, a proposta também dela soltar por lá. E a gente vai ver como é que fica ainda isso, para a gente se propor ao passo seguinte, ver quem vai ficar, ver se vai se chamar outras pessoas. A gente ainda vai ter que fazer uma reestrutura e ver como vai se conseguir. Porque a vida retomou com a volta com a diminuição dos casos de Covid, a gente acabou indo para a rua, né? Aí eu mesmo já fiz uma assistência de direção de uma peça, eu estou ensaiando outra, e aí eu estou operando a luz de um outro espetáculo, e aí a gente vai se ocupando. E acaba perdendo os horários que a gente tinha para poder se reencontrar e fazer uma outra leitura. A gente vai ter que ver um horário denominador comum, um assunto de interesse em comum, para a gente novamente botar o carro para rodar. Fala, Claudinha, que você levantou a mão. Apesar da Carmen não estar aqui, eu quero esclarecer que eu acho que a Radiola Livre não está operando mais. Eu não sei se está dando um tempo, mas eu acho que no momento não está acontecendo, tá? E aí eu quero aproveitar para dizer que eu vejo uma possibilidade de abrir um canal no YouTube de leituras dramáticas da obra do Vianinha, com o nome do nosso grupo. Uma boa. Eu acho que ter um canal no YouTube é fácil para divulgar, cada um de nós vai poder fazer a sua própria divulgação, e, enfim, eu acho que é o mais fácil. Design gráfico a gente já tem. Excelente ideia, Cláudia. Excelente ideia, também acho. Muito bom, Claudinha. Muito acho que é uma ideia... Claudinha caiu? Factível. Caiu. Falou e caiu. Cláudia caiu? Caiu. Ela está em Paraty. Ela se emocionou demais. Ela está em Paraty. Paraty é assim. Ainda tem isso, o sinal de internet do Paraty caía, e a gente tentava retomar. Caramba, impressionante. Aqui também cai, mas não é metade do que lá em Paraty. É impressionante lá. Uma vez... De repente, eu de Coronel fazia um vento, dá um pinguinho, pronto. Não, do terceiro ato, a gente tentando fazer, coitada da Marta. A Marta entrava, começava a fazer, caía. Aí demorava, entrava, começava e caía. Algumas vezes porque caía Teve que suspender. Claudinha, você caiu de emoção por causa da tua ideia, foi isso? A energia fez deu uma caída aqui. Pronto. A gente está falando Será o Vianinha se manifestando? Foi excelente a tua ideia de fazer esse canal. Foi ótimo. É isso aí. Lembra que a gente pediu para o Wendel soltar no YouTube? Eu acho que a gente pode fazer isso. Né? Abrir esse canal de leitura dramática do Vianinha. Perfeito. Tecnicamente falando... Lacrou, Claudinha. Tecnicamente falando, precisa alguma providência? O que é necessário? Eu não sei nada a respeito, Maria Silvia. Eu sei, não, gente. A gente só faz um e-mail. O grupo em si já vai se for aprovado, a gente vai arrumar uma forma. Eu não acho que seja complicado, não. O Wendel sabe fazer. O Wendel sabe fazer. A gente já lembra que naquela reunião a gente... Não, eu também sei. A gente já faz 3 segundos. Vamos falar nisso. Isso. É uma boa. E aí a gente pode depois prosseguindo com as outras leituras. A gente só vai ter que, novamente, escolher o texto, ver o Agenor acha bom também, Agenor? Falou que sim. É muito tranquilo fazer. Tem dificuldade. Eu gostaria de aproveitar e perguntar para vocês... Exato. Gostaria de perguntar para vocês sobre a composição dos personagens. Como é que foi e adaptando nessa coisa da telinha? A composição ficou... A gente teve quando deu uma olhada no texto, a gente viu a estrutura da época, quem eram esses personagens, a gente conversou um pouquinho sobre o perfil dos personagens, mas a criação ficou a cargo de cada um dos atores. Né? Exatamente. Cada um meio trazia para o grupo. Imaginou o seu personagem.
Acho que todos acertaram tanto que não teve nem muito senão. Todo mundo acertou, chegou com o personagem, com a cara do personagem. Então, não tivemos conflitos nessa área, não. Eu confesso que eu queria ter estudado mais, assim, teve alguns personagens que eu falei, queria ter aprofundado, assim, mas foi como foi, porque também muita coisa, né? Tipo, era muito texto, então, eu não estava só com essa atividade, né? Mas eu senti vontade de o corpo estar presente, assim, como eu sou do teatro, tipo, eu sinto muita falta de fazer o exercício anterior com o corpo todo e buscar os trejeitos e fazer essa pesquisa, né? Para mim foi bem desafiador, assim, não ter o corpo envolvido. Mas a gente foi desenvolvendo dentro do possível, né? Dentro da telinha. Foi divertido. E a troca de figurino, quando o personagem era colado no outro, que a pessoa fechava a telinha e daqui a pouco voltava de outro. Muito interessante. A loucura do teatro. É assim também, né? Você não vai na coxinha, troca o figurino, volta, a gente tapava a câmera, aí voltava com outra cara. Aí essa brincadeira rolou bem. Mas assim, a gente que é do teatro sente a falta do corpo, né? Mas a Elis mandou muito bem com o Matador, depois o sex appeal dela nas duas personagens femininas que ela fez também. Enfim, mal menos, mas não deu para passar. Não, realmente o personagem foi vindo, né? O Rock apareceu assim. A primeira coisa que eu pensei foi no Bigodinho. Bigodinho para o Rock é fundamental. Aquele malandro meio assim, né? Descolado e tal. E o cabelo. O cabelo botava tudo para trás e dava aquela viradinha aqui, sabe? E eu começou a demorar muito, eu emagreci um pouco, depois eu engordei. Então o Rock. Nossa, o Rock emagreceu, não, o Rock engordou, mas era sempre aquele cabelo. E o cabelo começou a crescer muito, eu não sabia o que fazia, demorei para cortar o cabelo, porque eu queria aquela voltinha no final, né? Silvia, fala da sua caracterização. Eu adorei fazer, eu me diverti muito, eu me diverti demais. Me diverti muito. Eu fui, acho que uma das últimas que se caracterizou, então eu queria fazer diferente, né, do Coronel, do Rock. E aí fiz aquela coisa improvisada de bigode e peguei um óculos antigo, fiquei irreconhecível. Eu falei, então tá bom. Maquiagem ficou ótima também. O meu coronel, bom, um homem mandão daquele era muita testosterona, né? Então eu taquei sobrancelha, bigode, fala grossa. Eu sou uma soprano ligeiro cantando, gente. Eu tenho voz aguda. Aí eu aquecia a voz, aí eu saía das gravações depois das leituras. Eu saía assim, ficava com a voz mais grave, né? Aí tinha que voltar. E a roupa, né? A questão de querer mostrar que ele estava de roupão, aí tinha que fazer assim para parecer o roupão, para não mostrar que era roupa de couro. E a gente se preocupando com figurino, olha só, nesse plano americano aqui, nem quase americano, porque é aqui em cima, né? Aí querendo dar as caras, não sei o quê, tinha hora que cortava, sabe? Minha direção de cena, tá indo pro brejo, cadê? Mas foi muito divertido ver os personagens se formando, ainda que eu não tenha gostado de alguns dos meus, mas ver as amigas, né? E ver assim, o que a gente está lendo e está imaginando, começar a tomar uma forma. E isso foi muito gostoso, porque o texto lido é de um jeito, e quando você começa a ter o time da resposta da pergunta, a voz, foi pegando uma muito legal. Não, você contracena, porque eu falava olhando para o quadradinho da pessoa com quem eu estava contracenando. Eu esquecia do resto. Então, se eu estava discutindo, estava dando em cima lá da personagem da Elis, aí gostosa, vem cá, deixa eu passar a mão na tela. E eu aqui passava a mão na mesa. Eu estava passando a mão na mesa, passando nas costas dela. Né? Porque eu tinha que ter a vivência, né? Meu lado, né? Aquilo, Stanislavski. O Wendel não está aqui, mas eu fiquei muito impressionada com a versatilidade dele.
Ele fez vários personagens e ele, nossa, ele se modificava, assim, foi muito incrível. O Wendel foi todo mundo, eu acho que todos nós, mas o Wendel ficou marcado para mim, viu? Ele primou muito pela caracterização, ele, inclusive lá na ópera ele está fazendo isso. Não, ele estava muito bom. E cantar em francês, né, que ele não sabia. Depois eu fiquei mandando gravação para ele, como é que cantava a Marselhesa. Mas, assim, a coisa da caracterização, acho que todos entenderam que era importante ter essa marca do personagem, para não se eu olhar, eu não ver a Elise, eu olhar, não ver a Claudinha, eu olhar e ver o personagem, né? O das flores, do Roberto, lá, a Marta, né? Porque, e principalmente nós, mulheres, que fizemos homens. Né? Para não ficar uma coisa muito longe, e eu acho que não ficou, porque ficou uma coisa cômica sem ficar escrachada, não ficou aquela coisa escrachada, porque eu disse, gente, que sobrancelha é essa que eu botei bigode? Meu filho chegou aqui em casa e falou, mas que é isso? Disse, leitura, meu filho, leitura. Não, mas ficou ótimo. Talvez até tenha sido mais engraçado se fosse um elenco, né? Porque a gente fez esse lado do personagem masculino, duas mulheres, e a gente deu conta legal, eu acho. E aí eu acho que ficou mais engraçado se fosse homem, né? Deu uma diferenciada, né? Isso ficou interessante. Eu gostei disso. Nós três, né, Marta? Porque já a Silvia, no final de Comendador, aqui saiu comendo todo mundo, que se deu bem lá. Então, eu acho que também... A Cláudia Mocinha... Não, ela fez a carcereira que dava em cima do Rock. Tarada. Fez uma tarada. Tarada de doer. Nossa, o Rock passou cada coisa na mão dela. Eu acho que também... Grupo. Vocês são um grupo, né? No sentido da palavra. Fala, Silvinha. Então, eu acho que também a gente foi aprendendo técnicas de fazer com a tela, nessa coisa de ir para frente, e assim, ficar. Então, isso foi uma coisa que foi um processo também, que a gente foi vendo, isso dá para explorar também. Isso foi, pelo menos para mim, foi divertido também. Eu achei que ia ser muito difícil, que não ia dar certo. Eu falei, teatro online? Não acho que combine. Mas na medida que a gente foi crescendo e que eu vi aquele quadradinho ali na minha frente como um meio de expressão que tinha uma possibilidade, principalmente no rosto, né, de expressar o texto que a gente estava falando, aí pronto, achei maravilhoso. E essa coisa de abrir e fechar também ficou muito bom, né? Porque a pessoa presta atenção no que a pessoa está falando ali. Deu uma dinâmica muito boa, daquelas janelinhas, né? Abrindo e fechando, foi muito bom. Acho que é isso, né, gente? Bom, eu acho que por tudo que foi dito, eu entendo duas coisas. O grupo se mantém como grupo, outras leituras estarão sendo pensadas e escolhidas, e todos nós vamos, então, nos pôr a divulgar esse trabalho que foi feito e que agora está registrado. O Agenor vai colocar no ar em breve, e eu acho que isso é o fundamental de tudo que foi feito. Então, queria agradecer imensamente a iniciativa de vocês, o trabalho, o empenho, o carinho, o compartilhamento e também, imprescindivelmente, o apoio e tudo que o Agenor proporcionou através da Cia Fagulha. Eu acho que nós nos tornamos, né, interlocutores uns dos outros, temos os nossos mútuos contatos, e a gente continua, então, trocando figurinhas para colocar tudo isso em movimento. Certo, eu gostaria de falar até em nome do grupo, agradecer a você, Maria Silvia, pelo belíssimo curso, foi o impulsionador que gerou tudo isso, ao Agenor, né, também com a iniciativa da editora, que eu não conhecia, entrei também por indicação de colegas. Então, a nossa gratidão a vocês, que nos abriram essa possibilidade dessa experiência maravilhosa em termos da leitura, em termos da nossa fala,
nosso posicionamento, em termos do nosso conhecimento como grupo e amizade. Muito obrigada, gente. Obrigada a Obrigado. todos. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado obrigada. mesmo. Obrigada, Maria Silvia. Obrigada, Genô. Obrigado, Cláudia, Roberto. Valeu, professor, Cláudia. Professora Silvia. Roberto, Marta, Silvia. Silvia, Elis, Mara, Marta, Mara. Wendel, Dabu. Obrigada. Obrigado a todos Marta, Janô, por essa experiência incrível. Roberto, e Maria as amigas Silvia. que estão aí, né? Tem o Flávio, tem mais gente aí também, a gratidão está aqui. Obrigado por terem assistido a gente. Maria Silvia, nos aguarde. Nos aguarde, Maria Silva. Ansiosamente. Tchau, tchau, tchau. Boa noite, obrigado, parabéns. Obrigada, Boa noite. Boa Genô. noite, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.